Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Dando sequência aí à nossa série de vídeo passo a passo da oração. Porque a oração existe um passo a passo. É como se tivesse uma planta. Quando você vai construir uma casa, você precisa de o quê? De um projeto da casa, de uma planta, para saber onde que vai o que? As paredes, onde vai as colunas, não é isso? Quando você vai fazer uma instalação elétrica, vem também o layout para saber onde vai ficar as tomadas, onde vai ficar os pontos de luz, não é isso? Uma instalação hidráulica, onde vai ficar os pontos de água. Então, assim é a oração. A oração, ela tem uma planta, ela tem um exemplo. Jesus Cristo nos deixou um modelo de como nós devemos orar. Então, eu estou gravando essa série de vídeos chamada Passo a Passo da Oração. É uma série de passos que você tem que dar, na verdade, falando, né? Para que então a sua oração venha a ser ouvida, porque é comum nos dias de hoje nós encontrarmos pessoas decepcionadas, tristes, porque diz: eu orei a Deus, eu pedi tanto a Deus e as minhas orações não foram ouvidas. Não obtive, melhor dizendo, né? Não obtive resposta alguma. É porque provavelmente você não tenha seguido esses passos que Jesus nos deu. Existem vários passos, mas esse seria a base. Jesus está nos dando exemplo. Então, como que isso surgiu, Abraão? Passo a passo de oração, exatamente, o passo a passo é assim. Jesus, em Lucas 11, Jesus em Lucas 11, versículo 1, veja o fato que estava acontecendo. Eu vou ler aqui para você o versículo 1 e o 2. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João Batista ensinava aos seus discípulos. Então veja que um dos discípulos de Jesus chegou à conclusão que ele também não sabia orar, e ele tinha visto João Batista ensinar os discípulos dele a orar. Então ele pediu para Jesus: me ensina a orar. Você está entendendo? Você se considera um aprendiz que esse discípulo pediu. A Bíblia não fala qual deles que foi. Não fala o nome dele, né? Não é um apóstolo, é um discípulo. É um seguidor de Jesus. Mas ele pediu. Então Jesus ensinou. Deu o exemplo. É isso que eu estou querendo trazer para vocês. Jesus falou assim, ó. E ele disse: quando orardes, dizei: Pai nosso que está no céu. O que Jesus está querendo dizer com isso? É para você ficar: Pai nosso que está no céu? Não. É quando você for fazer uma oração, se dirija ao Pai. E o seu Pai só pode estar onde? Que é Deus? No céu. Eu já falei sobre esse assunto no primeiro vídeo. Santificado seja o teu nome. Você tem que santificar o nome de Deus. Você não pode ficar usando o nome de Deus em vão. Não pode. Então você só vai pronunciar o nome de Deus no momento de necessidade da sua oração. Aí você está santificando o nome de Deus. Aí a outra parte fala assim: venha a nós o teu reino. Jesus vem nos oferecer o reino dele, né? Ele começou a pregar: arrependei-vos que é chegado até vós o reino do céu. E você então tem que pedir para Deus: venha a nós o teu reino. E agora chegamos no quarto passo: seja feita a tua vontade.
Seja feita a tua vontade assim na terra e como no céu. Então, para nós obtermos a resposta de Deus às nossas orações, a nossa oração tem que estar dentro da vontade de Deus. Assim como na terra, seja feita a tua vontade assim como na terra. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. A vontade de Deus, a sua oração, ela tem que ser feita, a sua oração tem que estar dentro da vontade de Deus, tanto na terra como no céu. Não vai adiantar você chegar diante de Deus para pedir uma coisa, vou repetir, tá? Não vai adiantar você pedir uma coisa para Deus, sendo que esta coisa que você vai pedir não está dentro da vontade de Deus na terra, quanto mais no céu. Sua oração, você antes de orar, você tem que examinar se aquilo que você quer está dentro da vontade de Deus, se não fere a vontade de Deus, se é realmente aquilo que Deus quer que aconteça, porque nada acontece fora da vontade de Deus. Aí você pode estar se perguntando, você que está assistindo aí o vídeo, e como que eu vou saber se aquilo que eu quero está dentro da vontade de Deus? Então eu separei aqui um exemplo para vocês, aqui na história de Josué. Josué, ele queria conquistar, Deus estava entregando para Josué uma terra pelo qual ele tinha prometido para Josué. Ele tinha falado: aonde pisares, a planta dos seus pés será da sua possessão. Aí Deus tinha falado para ele: porém, das minhas palavras não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda. Esforça-te e tem bom ânimo, Josué. É isso? Para fazer tudo quanto está nesse livro, medita nele de dia e de noite. Então Josué andava debaixo da vontade de Deus. Então o que aconteceu, pessoal? Aconteceu uma história com Josué que é a seguinte: Josué, ele partiu para uma das maiores batalhas que ele ia conquistar, se eu não me engano, Jerusalém, é isso, né? E ele partiu para conquistar essa cidade. Só que o rei de Jerusalém, ele se reuniu com vários outros reis e começou a lutar com Josué. Se reuniu com vários outros reis. Eles se fizeram uma cooperação ali, né? E partiram para lutar contra Josué. Então eram muitos inimigos. Então os soldados de Josué começaram então a entrar na batalha contra aqueles reis. E era só por uma intervenção divina. Deus estava ajudando eles, fazia pedra cair do céu, anjos ajudavam eles, mas Josué precisava vencer aquela batalha naquele dia. Aquele dia ele tinha que vencer aquela batalha, porque no outro dia não tinha como reunir forças para ir terminar a batalha. Então Josué precisava: olha, eu preciso vencer essa batalha ainda hoje. Só que o dia está se encerrando. Olha, o dia está se acabando. Como que eu vou vencer essa batalha, sendo que o dia está se encerrando, vai escurecer e eu não vou ter condições de lutar no escuro?
O que acontece então, pessoal? Josué estava lutando uma batalha que era determinada por Deus. O que Josué faz? Está no livro de Josué, capítulo 10, versículo 12. Está escrito assim: então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E disse na presença dos israelitas: Sol, detém-se em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. No vale de Ajalon. Então você está vendo? Então Josué precisava vencer aquela batalha naquele dia, e ele precisava que o dia se estendesse, que a luz do sol não fosse embora, o sol não podia se pôr, porque senão a luta, ele não ia conseguir reunir o povo para terminar aquela luta no outro dia. E a solução que ele teve foi fazer o que? Uma oração de determinação. Como ele estava debaixo da vontade de Deus, como ele sabia que Deus tinha mandado ele fazer aquela luta, ele não estava ali porque ele queria, Deus que mandou ele. Ele iniciou a luta e ele precisava de tempo. Então Josué falou com o sol e falou com a lua, e eles obedeceram a voz de Josué. No versículo 13 diz assim: e o sol se deteve e a lua parou. Tá vendo? O sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingasse dos seus inimigos. Vocês estão vendo? Até que eles terminassem aquela batalha. E o sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a se pôr-se, quase um dia inteiro. Olha, quase um dia inteirinho. O sol ficou parado. Quase o dia inteiro. Josué olhou para o sol e falou: detenha. Então Josué falou. Tá ali. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor Deus amorreu nas suas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença do israelita: Sol, detenha-te em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. Então ele falou, ele determinou para o sol que se parasse, que se detessem o sol e a lua obedeceu. E fala ali no versículo: e o sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a se pôr-se, quase um dia inteiro. Então vocês estão vendo? Então quando você está debaixo da vontade de Deus, você está indo conquistar uma coisa que Deus mandou que você fosse. É a vontade de Deus. Então, a oração que você fizer para obter aquele objetivo que Deus determinou para você, vai acontecer. Ainda que você tenha que mandar o sol e a lua se parar. Por exemplo, assim, eu posso falar com vocês aqui agora: olha, amanhã o sol não vai nascer. Vou fazer uma oração aqui agora e vou falar para que o sol não se levante amanhã. Ele não nasça. E nós vamos ficar um dia no escuro. E vocês vão ver isso. Já pensou se eu falar uma coisa dessa? Mas eu posso falar
Aí eu falo assim para vocês ainda, para completar. E porque eu vou passar a noite inteira orando para que o sol amanhã não nasça. Eu posso orar a noite inteira. E sabe o que vai acontecer? O sol vai nascer. O sol vai nascer. Por quê? Porque não é da vontade de Deus. Qual é a necessidade que Deus vai ter de deter o sol só porque eu quero? Só porque eu quero chegar aqui e falar para vocês: não, eu vou orar a noite inteira e vocês vão ver. Amanhã o sol não vai nascer. E vocês vão saber que Deus é comigo. E vou ficar a noite inteira orando e o sol vai nascer. Ah, mas por que Deus então não impediu que o sol nascesse? Porque não era da vontade de Deus isso. Ou qual era o objetivo que Deus tinha para intervir nesse meio? Não era da vontade de Deus, nem na terra e nem no céu. Não era da vontade dele. Então é por isso que as respostas não vêm. Às vezes a pessoa ora por uma coisa que não é da vontade de Deus, não faz o menor sentido, não tem a menor necessidade de Deus intervir. Ou a pessoa nem está debaixo da vontade de Deus. De repente a pessoa faz uma oração porque ela está com vingança, ou não sei, ou desejos escusos. Ou de repente a pessoa faz uma oração: eu quero um carro zero, eu quero riqueza, eu quero aquele meu amor não correspondido. E não vem resposta nenhuma. Eu quero a minha cura, eu preciso da minha cura. Mas é da vontade de Deus tudo isso? Ah, Mabrão, mas é da vontade de Deus que eu tenha meu casamento restaurado, que eu seja curado, que eu desfruto do bom e do melhor. Não está escrito na Bíblia que Deus vai fazer a gente desfrutar do melhor dessa terra? Mas você tem que compreender como funcionam as coisas de Deus. Quando levaram para Jesus um paralítico, alguns homens pegaram um paralítico e levaram até Jesus. Chegaram lá, a casa estava cheia, eles não podiam entrar dentro da casa e colocar esse paralítico até Jesus. Qual que foi a decisão desses homens? Foi voltar para trás? Não, eles chegaram e falaram assim: vamos arrumar umas cordas, vamos subir ele no telhado, vamos tirar o telhado e vamos colocar ele na presença de Jesus. E assim eles o fizeram. Desceram esse homem amarrado por uma corda, paralítico, numa maca, e colocaram ele de frente com Jesus. O homem era paralítico. Então esses homens queriam o quê? Que esse amigo dele, que era paralítico, andasse. Não é isso? Porque Jesus cura. Jesus está curando todo mundo. Essa era a fama de Jesus. Então eles fizeram o maior esforço. Vamos colocar o nosso amigo diante de Jesus. Esse aí é o verdadeiro amigo, né? O verdadeiro amigo é aquele que te leva até Jesus, né? Agora os amigos que te levam para a perdição, para os vícios, para a prostituição, para a mentira, né? Para as coisas erradas do mundo, esse não é só um amigo. São os falsos amigos, né? A ilusão desse mundo. Mas esses que a Bíblia fala eram os amigos verdadeiros. Levaram ele e fizeram o maior esforço para colocar esse homem na onde? Na presença de Jesus. Porque eles queriam que Jesus fizesse ele o quê? Andar. Eles queriam obter um milagre de cura. Mas fala lá na Bíblia que Jesus fala assim: e vendo Jesus-lhe a fé, Jesus viu a fé deles. Qual que era a fé que Jesus viu? A atitude deles, de não desistir, de levar seu amigo perante a Jesus, a insistência. Tá vendo? Você, para conquistar a resposta que você quer, você tem que insistir.
Vai vir dificuldade, obstáculo, mas você não desiste. Eu vou chegar diante de Jesus. É igual o passo anterior. Eu tenho que entrar no reino do céu. Porque é no reino do céu que acontecem os milagres. E esses homens insistiram e conseguiram chegar diante de Jesus. Pronto, agora Jesus vai colocar a mão nele e vai falar: levanta e anda, homem, você está curado. Não, sabe o que Jesus falou? Sabe qual que era a vontade de Deus? Jesus falou assim: homem, perdoados-lhe são os seus pecados. Olha só. Estão compreendendo? Jesus falou: homem, perdoados-lhe são os seus pecados. Então, eles estavam diante de Jesus fisicamente, eles tiveram a oportunidade de estar diante de Jesus fisicamente. De repente, a sua paralisia, e você está, de repente, a sua paralisia, e você fica buscando a Jesus para que Ele cure a sua paralisia. Jesus, eu quero andar, manda que eu me levante e ande. Você está entendendo? Senhor, eu quero a minha cura. Eu quero o meu carro, eu quero a minha casa. Eu quero o meu emprego. Senhor, eu quero aquele meu amor não correspondido. Eu quero meu marido, eu quero a minha esposa de volta. E quando, na verdade, a sua oração que está dentro da vontade de Deus era que você tenha o seu pecado perdoado. De repente, esse problema que você tem, você tanto sonha, você tanto ora, você tanto jejuma para resolver ele. Senhor, resolva esse problema. Olha esse problema, Jesus. Quando você chegar diante de Jesus, ele fala: ó, esse seu problema é por causa do seu pecado. Peça perdão do seu pecado e esse problema vai ser solucionado. Tá dando para entender? Porque diz ali nesse quarto passo: seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. A vontade de Deus era que aquele homem saísse dali andando, porque eles manifestaram a fé. Mas não era só para o homem sair de lá pecador. Então, para um paralítico pecador e sair um homem curado andando pecador. Presta atenção, ele saiu com 2 milagres. O pecado dele foi perdoado, que ele precisava de perdão. E logo após que foi perdoado o pecado, ele andou. O pecado paralisa a pessoa. O pecado traz consequências na vida da pessoa. Então a vontade de Deus, em primeiro lugar, para aquele pedido, eles foram buscar a libertação do amigo deles. Para que o amigo deles voltasse a andar ou andasse. O que eles conseguiram foi o quê? O perdão de pecado do amigo. Porém, o resultado, a consequência do perdão de pecado foi o quê? Que o amigo passou a andar. Olha. Então, por isso você tem que saber qual que é a vontade de Deus. Entra na presença do Pai. Senhor, se dirige ao Pai. Não é assim? Entre na presença de Deus. Depois que você entrar na presença de Deus, santifique o nome dEle. Não fique usando o nome de Deus em vão. Depois que você aprender a santificar o nome de Deus, o nome de Jesus, o que você vai fazer? Peça para Ele: Senhor, eu quero entrar no Teu reino. Você viu essa história que eu contei desse paralítico? Eles se esforçaram para entrar na presença de Jesus. A multidão impedia eles de entrar. E há muitas
coisas que hoje acontecem que impedem muita gente de entrar realmente na presença de Deus, entrar no reino de Deus. Coisas que impedem. Não fique na ilusão achando, não, vou conseguir entrar na presença do Pai de qualquer maneira. Não vai entrar. Coisas que impedem, mágoa, impede você entrar na presença de Deus. Ele não vai ouvir sua oração. Se você estiver na prostituição, no roubo, estiver na mentira, sabe, estiver na falsidade, Deus não recebe você. Não entra no reino do céu. Depois eu posso ter um versículo que quem comete essas práticas não herdará o reino do céu. Você tem que se livrar disso. Senhor, perdoa meus pecados, para que então você venha entrar no reino do céu. Os primeiros pedidos que você tem que pedir, Senhor, me perdoa. Aí você tendo seus pecados perdoados, você está no reino do céu. Aí sim acontece milagre. Então Deus, recapitulando, então Jesus perdoou o pecado do paralítico. Aí o paralítico passou o quê? Andar, porque estava debaixo da vontade de Deus. Josué determinou que o sol parasse e determinou que a lua parasse. Tanto o sol como a lua obedeceu à determinação de Josué, porque Josué estava aonde? No reino de Deus. Estava fazendo o que Deus tinha o quê? Determinado. Então, não adianta você querer fazer uma coisa que não esteja debaixo da vontade de Deus. Eu ia ler aqui um outro item, mas já vi que eu estou estourando o tempo aqui. Eu ia falar bem de Elias, né? Elias, quando desafiou os profetas de Baal, se você depois quiser acompanhar essa passagem, está em 1 Reis 18, versículo 21, tá? Eu ia falar a respeito de Elias, mas como o meu tempo já está estourando, né? Eu não vou falar, não vou falar muito, mas vou dar uma breve falada sobre Elias. Elias também, quando desafiou os profetas de Baal, ele desafiou por determinação de Deus. Elias falou com o rei Acabe: não vai mais chover aqui nessa terra, segundo a minha palavra. E durante 3 anos não choveu. E depois desses 3 anos, Elias retornou e desafiou os profetas de Baal. Interessante que quando Elias fez o desafio, os profetas de Baal oraram da parte da manhã, sei lá, das 7 horas até o meio-dia. Só sei que foi até, já era meio-dia, e nada de Baal responder a oração deles. Porque o combinado foi assim: nós vamos oferecer o holocausto e nós vamos invocar o verdadeiro Deus. O Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Então Elias foi lá, desafiou os profetas de Baal, e ao final disso, os profetas de Baal, eles batiam no corpo deles, eles se esfragelavam, pedindo para que Baal respondesse. Eles pulavam, eles gritavam, eles corriam, tá vendo? Pulava, gritava. Quantos que vocês não veem por aí pulando, gritando, querendo obter resposta de Deus? E pula. Eu queria ler essa passagem para vocês, mas o tempo está estourando. E pula, e grita, e nada de Deus responder, né? E Elias zombava: vai ver, o seu Deus está viajando. Grita mais alto. Elias falava, zombava deles. Depois você lê aí, pessoal. 1 Reis 18, 21. Elias zombava deles. Grita mais alto. De repente, ele foi viajar. Grita. Quantas vezes você não chega em algum lugar e tá aquela gritaria?
E grita, 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 grita. Eles acham que por muito gritar, Deus vai ouvir. Pula dentro da igreja. E depois cadê a resposta? Então Elias falou para eles: chegai-vos a mim. Elias mandou que tirasse eles. Elias mandou que retirasse eles e o que Elias fez? Mandou preparar o holocausto, mandou jogar água. E Elias fez uma oração que não levou 30 segundos. E o fogo do céu caiu. Deixa eu ver se eu acho aqui para ler. Aqui a oração está aqui assim, ó. Aí Elias orou 30 segundos e disse assim: e sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, Isaque e de Israel, manifesta-se hoje aqui, tu és o Deus, tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responda-me, Senhor, para que este povo conheça que tu és Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Vocês estão vendo? Eles oraram o dia inteiro, e essas palavras que eu acabei de ler aqui para vocês não levou 1 minuto, 30 segundos ou 1 minuto, 45 segundos. É porque eu li engasgadamente ali, que tá meio embaçado ali. Então, e houve a resposta. E ele fala assim. Interessante é que o Elias fala dessa maneira: ó Senhor Deus de Abraão e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel. Manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel. E que eu sou o teu servo. E que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Então, para encerrar, que eu já estourei ao mesmo tempo, ele estava querendo dizer que ele fez todas aquelas coisas, todo aquele desafio com aqueles profetas de Baal. Era mais ou menos 850 Baal. 850 profetas, era 450 profetas de Aserá e 400 profetas de Baal. Se eu não estiver enganado, depois vocês lêem. Essa passagem que eu estou lendo aqui é em 1 Reis 18:21. Você vai ler do 18, vai começar no 21 e vai terminar no 43. Só que onde eu estava lendo essa passagem da oração de Elias está no versículo 36, tá? Então é 1 Reis 18:36. Essa que eu tô lendo para você aqui, que eu acabei de ler, tá? Então, Elias fala ali que tudo aquilo que ele estava fazendo é porque Deus tinha mandado. Tá vendo? Então, por isso que Elias orou e o fogo caiu do céu. Foi por isso que eu quis ler falar um pouco desse trecho de Elias, porque Elias orou, é conhecido como profeta que orou, e o fogo caiu do céu. O fogo caiu do céu por causa de quê? Porque Elias estava dentro da vontade de Deus. Ele fala,
estava fazendo tudo aquilo foi porque Deus estava mandando ele fazer. Vendo? Então, a vontade de Deus tem que ser feita assim como na terra, como no céu. Aí vem resposta. Aí o fogo desce do céu. Vocês têm que estar dentro da vontade de Deus. Na vontade, dentro da vontade de Deus, para que a resposta venha. E você não fique decepcionado. Não faça que nem os profetas de Baal. Nesse trecho aí, você vai ler, eles pulavam, gritavam, se materializavam, aguardando a resposta de Deus e não vinha resposta. Amém? Então, guarde esse detalhe para você, pessoal. Quando você for pedir uma oração, quando você for fazer uma oração e fazer um pedido a Deus, anote aquilo que você quer. Examine, procure ver antes se aquilo é da vontade de Deus na Bíblia. Senhor, da sua vontade. E antes de mais nada, peça perdão dos seus pecados quando você entrar na presença de Deus. Entra na presença do Pai. Assim, eu perdoo meus pecados. Hoje é grande chance de você obter a resposta. Eu estou gravando esse vídeo, pessoal, para ajudar vocês, tá bom? Peço que vocês me ajudem. Curta aí. Eu estou postando esses vídeos no YouTube e fazendo transmissão, e essa transmissão ao vivo aqui pelo Facebook. Eu sei que é difícil, que se você conseguiu chegar até o final do vídeo, parabéns, você é uma pessoa de fé. Eu queria que você me ajudasse, curtisse o vídeo, tá bom? E se puder, compartilha para que nós propaguemos a palavra de Deus. Então vamos fazer uma oração por você em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós chegamos ao final de mais um vídeo. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Essa pessoa está aqui, ó Pai, até o final desse vídeo, ó Pai. Abençoa ela, Senhor. Reforça ela para ir até a sua casa, Senhor, te buscar, te reverenciar, ó Pai. Para que ela conheça que o Senhor é um Deus vivo e não está morto, pendurado no madeiro. Para que ela saiba que o Senhor tem boca que fala, ouvido que ouve, mão que se mexe, ó Pai. Para que ela não ande mais decepcionada, ó Pai, triste porque não recebeu a resposta de Ti, Senhor. Olhe para a necessidade dessa pessoa, Senhor, que é a necessidade espiritual, que ela busca um Deus que venha responder ela, ó Pai, que ela é sincera de coração. Então responda a ela nessa oração, ó Pai, toque no fundo do coração dela, no íntimo e no escondido do interior dela, ó Pai. Faça uma transformação, que ela venha mudar e venha te buscar, crê em Ti para a honra e a glória do Teu santo nome. Quem crê, diga amém e graças a Deus. E aqui nós encerramos esse vídeo e eu te convido para participar de um dos cultos comigo e você venha a ser abençoado para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Nós juntos cultuamos a Deus e vamos orar a Deus, buscar essa resposta em Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você crer, venha e nós iremos fazer isso junto, amém? Então até o próximo vídeo, que vai ser dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Essa versão aqui tá complicada. Dá-nos cada dia nosso pão cotidiano. Dá nossos pão de cada dia. Tradução, viu? Dá-nos nosso pão de cada dia. A tradução que eu estou usando aqui da Bíblia fala assim: dá-nos cada dia nosso pão cotidiano. Amém? Então, vamos aprender a pedir o pão de cada dia. Amém? Então, tchau, pessoal. Próximo.